Há 3 semanas disse à minha terapeuta que tinha sido convidada para falar aqui, que teria que falar sobre sintomas invisíveis, talvez sobre o intestino e, sobretudo, sobre a minha história. Ela torceu o nariz e eu já sabia o que ela ia dizer. Foi mais ou menos isto: Isabel, proíbo-te de entrares na vítima ou no ego. E eu respondi: é precisamente esse o meu medo. Ela pediu-me para eu me encostar, para respirar fundo, para fechar os olhos, e acrescentou: fala. Fala? Fala do quê? Eu, naquele momento, eu senti pressão, porque eu sabia exatamente o que ela queria. Ela disse-me: fala como se já estivesses em cima do palco. A pressão não era de estar aqui a falar convosco, era de estar num consultório fechado, de olhos fechados, 4 paredes, a falar para uma única pessoa, ainda para mais a pessoa que sabe mais sobre a minha vida. Eu comecei a falar eixo intestino-cérebro, eixo intestino-tiroide, intestino-pele, microbiota intestinal, até que ela interrompeu. Péssimo. Estás a falar da cabeça. Tu não estás a falar, não estás a sentir absolutamente nada do que estás a dizer. Estás só a evitar a informação. E aí é o problema. A partir do momento que tu parares, sentires o que vais dizer e realmente falares, aí sim as pessoas vão prestar atenção. Aí sim as pessoas vão ouvir-te e vais fazer a diferença. Nem de propósito, 2 semanas depois, quando eu já tinha o guião todo feito, as organizadoras do evento dizem-me exatamente a mesma coisa. Deixa a Isabel pragmática de lado. Traz a Isabel que inspira. Ser feminina, ousaram elas dizer. Mal sabiam elas que eu já tinha tido toda uma sessão de terapia sobre este assunto e há uma semana, no sábado à noite, eu sentei-me, escrevi o 3º guião, que iria ser este guião, e eu sabia que tinha que começar com esta história, porque foram as tardes sentada naquele consultório que mudaram por completo o rumo da minha vida. A falta de autoestima é tramada. Pode parecer apenas uma fase ou uma insegurança, mas arruína tudo. As nossas escolhas, a nossa saúde, a forma como olhamos para nós mesmos e aos poucos vai-nos obrigar a pagar um preço. A minha falta de autoestima começou desde muito cedo e levou-me a tomar uma série de decisões que arruinaram completamente o rumo que eu estava a tomar, mas acima de tudo a minha saúde. Mesmo já sendo nutricionista clínica e aparentemente sendo saudável, afinal de contas eu ia ao ginásio todos os dias, eu meditava todas as manhãs e eu fazia dieta, eu estava muito longe de o ser. Nós costumamos dizer que só nos apercebemos de que estamos a viver uma determinada fase da nossa vida quando ela já passou. Mas o corpo, ele vai sentindo muito antes dessa fase. E se ele nos desse pistas ao longo de muito tempo e nós só tivéssemos que aprender a interpretá-las? Anos antes de uma doença aparecer, o corpo envia sinais, ele avisa. São pequenas coisas, por vezes imperceptíveis, e que eu escolhi ignorar. E eu acredito que a maior parte de vocês também. Ou porque não é nada, ou porque... Não, mas sim. Ou porque eu tomo um comprimido e isto passa. Eu deixei arrastar, fui adiando e 10 anos depois dei por mim sentada num consultório médico com um diagnóstico de uma doença autoimune à minha frente. Naquela altura, eu pensei, ok, tomo estes comprimidos e daqui a umas semanas volta tudo ao normal. Sabia lá eu que o processo ia ser lento e que nunca mais iria voltar a ser quem era antes do diagnóstico. E que sorte a minha. Em nenhum momento eu senti medo, mas senti vergonha. Vergonha ao ponto de não querer contar a ninguém, tanto é que não contei. Vergonha porque tudo aquilo que dizia no consultório tinha acabado de cair por terra. Pelo menos era o que eu achava. Vergonha por me ter deixado arrastar até aquele momento. Era a minha imagem que estava em jogo. Só mais tarde é que eu percebi que o meu corpo tinha enviado sinais durante muito tempo e que eu escolhi arrumá-los para debaixo do tapete porque eu não sabia e porque eu tinha coisas muito mais importantes para me preocupar. Fezes duras, fezes moles, palpitações, ansiedade, irritabilidade, impaciência, mãos frias. Tudo parecia normal porque já era habitual no meu dia-a-dia.
até que o meu corpo gritou. Só que o corpo humano, ele é uma máquina extremamente bem feita, é uma máquina incrível. Ele sabe o que faz. Só deixa de colaborar quando nós deixamos de lhe dar as condições para isso. A partir do momento que eu consigo ouvir e eu mudo a rota do meu estilo de vida, ele vai responder sempre, com ou sem dedo burro, ele responde. E durante mais de 10 anos de inflamação alta, eu fui uma pessoa completamente impagável também, que eu não era muito fácil de lidar. Eu não me preocupava com a saúde, eu preocupava-me com o meu físico, com o meu corpo, em atingir uma determinada percentagem de massa gorda, uma determinada percentagem de massa muscular. Comia alimentos saudáveis, mas não os sabia combinar de forma inteligente para alimentar os milhares de micro-organismos que vivem no nosso intestino. Comia produtos fit, partilhados por pessoas fit, com corpos fit, mas que eram nutricionalmente pobres, com aditivos e sem vida. Treinava demais para o pouco que comia. Eu tinha medo de comer. E isso refletia-se não apenas no meu intestino, mas consequentemente na minha pele, no meu cérebro, no meu humor, porque o intestino não é um mero órgão que evacua. Ele é o centro de comandos do nosso corpo. Obviamente que eu não posso afirmar que todas as soluções para os profissionais vão ser resolvidas pelo intestino, mas eu posso afirmar com certeza que qualquer tratamento eficaz e duradouro passa pelo intestino. E foi com esta premissa que em 2022 comecei a fazer terapia. No início do meu processo terapêutico, a minha terapeuta fazia questão de me fazer sempre a mesma pergunta. E o que é que estás a sentir? E eu respondia sempre, não sei. Ela voltava a insistir. Ok, Isabel, mas agora que estás a falar sobre isso, o que é que sentes? Nada. Tudo era racional. E eu limitava-me a contar histórias, a debitar informação. Até que houve uma vez que ela mudou o jogo, eu acho que foi por falta de paciência, e disse-me, Isabel, encosta, fecha os olhos. O que tu estás a sentir agora, no teu peito, é bom ou é mau? Eu não vos consigo dizer o quanto este jogo tão simples mudou por completo o meu processo. Eu percebi que conseguia sentir. Eu estava finalmente a sentir. Eu sabia o que era sentir. Não era só da minha cabeça, não era só racional. Eu percebi que o corpo estava sempre a tentar comunicar comigo, mas eu vivia em modo de sobrevivência. Eu deixava arrastar. A vontade de mudar sempre esteve aqui presente, só que agora vinha acompanhada de escuta. E isso foi o suficiente para acelerar o processo. Eu comecei, inclusive, a recordar momentos passados em que eu estava completamente desligada. Lembro-me, inclusive, do meu irmão tentar dar-me abraços e eu manter os braços caídos. Eu não conseguia retribuir, mas na altura eu não pensava que era... isto é uma... Aliás, eu pensava que era... Isto é uma brincadeira, está tudo certo. Mas eu consigo olhar para trás e perceber. Eu estava no modo racional. No modo informação. E foi aí que eu percebi que grande parte da minha cura não passava com o que é que eu tenho que fazer mais, o que é que eu tenho que tomar mais, o que é que eu tenho que comer menos para conseguir melhorar. O intestino comunica com o cérebro de forma bidirecional. É uma via de 2 sentidos onde pode haver constante. E interfere na produção de neurotransmissores. Se eu não cuidar da minha saúde emocional, é impossível eu nutrir-me bem. Isto porque quem está desconectado faz escolhas desconectadas. Como que não precisa, vive no piloto automático e depois culpa-se por não conseguir mudar. Bastou-me um jogo do essa emoção é boa ou é má, para eu conseguir perceber finalmente que o meu corpo estava a gritar há muito tempo, que a doença autoimune não tinha caído do céu, e foi aí que eu comecei verdadeiramente a nutrir-me. Os nutrientes finalmente conseguiam chegar ao meu cérebro, que estavam a ser absorvidos, e de repente eu tinha clareza, tinha foco. Chegavam ao músculo e eu conseguia formar massa muscular. Chegavam ao cabelo, chegavam à pele, chegavam à... Pela primeira vez eu senti que estava de facto a cuidar de mim. Eu fui aos confins da minha falta de autoestima e pouco a pouco comecei a alinhar os valores que dizia que tinha com as minhas ações diárias. Até que a doença autoimune, que fazia com que eu tivesse calor em pleno inverno e um olho maior do que o outro,
entrou em remissão. Hoje está em total controle. Porque eu escolhi cuidar da minha saúde mental, da minha alimentação, do meu intestino e da relação entre eles todos. E isso abriu-me portas para outras áreas da minha vida, inclusive estar aqui hoje. Mas se eu estivesse à frente da Isabel, do antes do diagnóstico, eu não lhe dava uma palestra, eu dava-lhe um abraço. Se vocês estão cansados, com sintomas que já normalizaram, talvez estejam exatamente no mesmo ponto em que eu estive. Está tudo bem, só que está na altura de mudar. Está na altura de começar a prevenir. Nós vamos sempre a tempo de mudar. O corpo vai responder. Cuidar do intestino é fundamental, é o meu trabalho, é uma parte fundamental do processo. Agora, o mais difícil é aprender a parar, aprender a escutar e aprender a cuidar. O corpo vai gritando coisas que parecem invisíveis. Mas nesse invisível pode estar a maior reviravolta das nossas vidas. Obrigada.